Então, voltando, já se inscreve no canal, curte o vídeo, né, compartilha. Mesmo sem saber se é bom ou se é ruim, só compartilha lá pra ajudar a gente, pra fazer crescer o canal. Vai, se inscreve aí, deixa o like. Pô, custa nada, pô, é de graça. Dá essa moral pro pai. Então, vamos continuar. Agora falando da prorrogação. O que eu achei da prorrogação? Na prorrogação, acho que o Brasil foi um pouco melhor. Melhorou na partida. Começou o primeiro tempo da prorrogação jogando melhor. Mesmo sem ter as opções dos laterais, para fazer uma jogada de profundidade. Começou melhor porque o Rodrigo entrou realmente no jogo, conseguiu fazer um pouco mais de jogadas, arrastar um pouco mais a bola, quebrar um pouco mais de linha, fazendo diferente do Vinícius, que vai muito ao fundo. O Rodrigo foi mais para o centro, foi centralizando um pouco mais as jogadas, ajudou um pouco mais o Neymar a ocupar o meio do campo e ali triangular um pouco mais, e aí o Brasil começou a jogar mais. O Antony começou a perturbar mais o lateral esquerdo, não deixar o lateral esquerdo dele subir tanto, forçando ao Perisic a não atacar de vez, forçando o Perisic a ficar mais na defesa, ajudando, porque o Antony entrou fazendo um salseiro. E aí o Brasil chegou num lampejo de craque do Neymar, que é craque, e a gente não pode jogar sem ele. E já aproveito, falo, Neymar, se por acaso um dia se ouvir esse apelo, não abandona a seleção. Por dois motivos. Primeiro, na minha opinião, não se diz não à sua nação. Não se nega o dever de representar a nação. Não se nega. Até porque a nossa nação não tem nenhum motivo claro e assim digno de fazer protesto e não defendê-la. Claro, temos algumas coisas terríveis na nossa nação acontecendo em nosso país e tal, mas ainda é um país muito bom. As pessoas desse país são muito boas. O nosso povo é maravilhoso e não se nega a representá-los. E o segundo ponto, a gente precisa de você. Sem você jogando bola, sem você driblando, correndo, fazendo gols, dando passes, arriscando jogadas, o Brasil não chega ao gol. E foi isso que aconteceu. Na jogada que você arriscou, quebrou a linha, triangulou e teve a frieza e a classe de driblar o goleiro, finalizar, a gente fez o primeiro gol e aí até aquele momento estávamos classificados para a semifinal. E aí ainda jogamos um pouquinho ainda do primeiro tempo. E aí, um pouco antes do momento do gol, se eu não estou enganado, aparece na imagem o Alexandre, que ia entrar em jogo e entrou no intervalo. Na hora que saiu a imagem do Alexandre, eu olhei pro meu pai e falei, olha, agora sim, agora a gente vai ter um lateral esquerdo lá também, que vai poder ir pro fundo com a perna boa, fazer um cruzamento para a área, pro Pedro, que tem o cabeceio, que é bom e tal. Só que aí eu fiquei em dúvida entre o que o Tite deveria fazer. Tirar o Militão, que fazia a partida da vida, marcando muito bem, o Militão marcou muito bem, anulou o Perisic. Se a gente tivesse ganho, a gente estaria falando agora que o Perisic está no bolso do Militão. Só que como a gente perdeu, vamos deixar, não vamos brincar, que a gente perdeu, vamos baixar a bolinha. E o Danilo, que é da função passar pro lado direito. E aí? Só que os dois tinham amarelo. Se a opção foi por achar que jogaria melhor, eu, particularmente naquele momento, eu não tiraria o Militão. O Danilo vem de lesão, estava claramente exaurido. E o Militão estava jogando muito bem, estava com a moral elevada. O Danilo não estava com a moral tão elevada assim. Então, eu deixaria o Militão, que mesmo sendo uma adaptação, já tá acostumado a jogar, já estava no clima ambientado com aquele jogo do lado de lá, e botaria o Alexandre no lado esquerdo. Não mexeria em duas peças. Mexeria em uma só. E aí mantinha uma certa estrutura no time do que estava dando certo. Só que aí, se foi por conta de cansaço, de lesão, e aí o Danilo se sentiu melhor para continuar na partida do que o Militão, aí beleza, até compreendo, não tem conversa. Se o Militão pediu para sair ou tava com lesão, não tem conversa. Tinha que tirar do Militão mesmo. Só que na minha opinião tinha que ter entrado o Daniel também, na lateral direita.
Já, porque a gente já tava com 1-0, mas no início da prorrogação, ou no próprio segundo tempo, no intervalo, o Daniel tinha que ter entrado naquela lateral direita para ajudar a ter exatamente essa questão de profundidade. Eu acredito que 45 minutos o Daniel consiga correr. Senão é mais um absurdo, né? Aí é um ridículo, é um absurdo ele estar na seleção. Né? Ele tá jogando bola ainda. Se ele não aguentar correr 45 minutos. É um absurdo ele jogar bola profissionalmente se isso não acontecer. Ele tem que aguentar correr pelo menos 45. E aí, acho que poderia ter sido feito isso antes e daria mais opção de jogadas pro Brasil. E aí fomos pra prorrogação, conseguimos segurar bom tempo. Mais ou menos uns 10 minutos. Acho que até um pouco mais. E numa infelicidade, num lance que eu não entendi até agora. É um lance juvenil do Brasil. Algumas coisas, alguns detalhes. Primeiro, eu não entendi nada. O Brasil conseguiu um escanteio. Só ficou o Pedro dentro da área. E o Antony bateu curtinho com o Neymar. Ali eu já achei meio estranho, já achei ruim. Beleza, a gente tá ganhando de 1-0, a prorrogação e tal. Leva o Casemiro, o Marquinhos e o Thiago Silva pra área. Segura o Danilo, o Alexandro, o Fred que tinha entrado, o Rodrigo do outro lado pra marcar. Mas cruza uma bola na cabeça desses três lá na área pra tentar fazer o gol. Tem uma opção numa bola que o Brasil joga muito bem. E sem contar o Pedro também que estaria lá. Numa bola que o Brasil joga muito bem. Não toca pro lado e aí perde a bola. O Brasil perdeu essa bola também. Saiu nesse lance. Uma outra falta. Os caras todos na frente. Tocaram de lado. Ao invés de, bota lá os 4 caras lá. O Pedro, o Marquinhos, o Thiago Silva. O Casemiro lá na área, que são bons na bola aérea. Vamos tentar fazer o segundo, garantir. E aí, não é elevar todo mundo no ataque, não é subir. Mas aí você vai ter o Danilo, o Alexandro. Volta o Rodrigo, que é pequenininho. O Fred, que é pequenininho. Já 4 homens lá para um possível contra-ataque. E aí cruza essa bola lá. Vamos, na cabeça. Numa das nossas melhores jogadas que temos. Que é a bola aérea. E não fizeram isso. Mas também na hora que tiveram com a bola. Foi todo mundo ao ataque. Tomamos o contra-ataque. Faltando 5 minutos para acabar a prorrogação. 5 minutos. Que lance infantil. Se é com algum clube brasileiro, tinha protesto na porta do CT hoje. Estavam quebrando carro de jogador e tal. Não tô falando que isso deva fazer. Não, só tô falando de tão absurdo que foi. Foi absurdo. Um time profissional, experiente, cascudo, igual a seleção brasileira, que só tem jogadores experientes, estavam muitos jogadores experientes em campo, não pode tomar um contra-ataque faltando 5 minutos. Tanto que até tem uma imagem rodando hoje, o Neymar, que depois do lance fizeram a leitura labial, que o Neymar reclamando, não pode subir assim, não pode, falta 5 minutos. Não pode. Não pode. Com perdão da palavra, cabaçaram. Foram juvenis. E isso não pode acontecer, foi um erro. Acredito eu que não tenha sido uma orientação do Tite. Porque o Tite, ao colocar o Fred, não pediu pro time continuar atacando. Pediu pelo contrário, que o time recuasse. Porque o Fred é mais marcador que o Paquetá. Acho que foi uma escolha do time. Uma falta de experiência, de saber cadenciar a partida do time. Acho que faltou o Alisson ter uma câmerazinha para segurar um pouquinho o jogo. O Danilo, que na hora do lance do contra-ataque, claramente você vê que ele tá mancando. Aí ele tá tendo câimbra, ele tá machucado, alguma coisa. E não aguenta correr tão bem. O lance do Casemiro, ele poderia até ter feito a falta, eu acho. Mas só que ele chuta a bola. Não é um passe do Modric. É o Casemiro que tentando roubar, chuta a bola e a bola vai no pé do jogador croata. E aí é do futebol. A gente, no lance, a bola bate no joelho do Marquinhos e a bola entra. A mesma bola que bateu na bunda do zagueiro da Suíça e entrou, e a gente falou que o Casemiro é o melhor jogador do mundo, a gente tomou um gol que foi pros pênaltis. Assim. E aí depois desse gol não tem como correr atrás. Não tem como mais correr atrás. Não tem o que fazer. Os caras já estão mortos. Se eu não me engano, o Tite não tinha nem mais substituição pra fazer. Nem podia fazer mais substituição.
E aí fomos pros pênaltis. E agora minhas ressalvas ao pênalti da seleção brasileira. Você tinha em campo, naquele momento, aptos a bater a partida. Isso, não tô falando de se tá lesionado, se tá muito cansado. Só tô falando que tinha em campo que podia bater. Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Alexandro, Fred, Casemiro, Neymar, Pedro, Rodrigo e Antony. E sem contar o Alisson, que também pode bater pênalti. Tínhamos esses caras. A minha lista de batedores, isso independente da ordem, que a ordem para mim nesse caso é a menos importante. Mas seria Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, Danilo e Neymar. Os mais cascudos que estavam em campo. Os mais cascudos. Os mais experientes que estavam em campo. E o Danilo poderia ser o Alexandre também. É experiente tanto quanto. Eu não botaria o Rodrigo para bater. Não botaria o Pedro para bater. Não botaria. E ainda mais primeiro pênalti. A Croácia tendo batido o seu primeiro e feito. Ali naquele momento, quem já competiu, quem já jogou bola, quem já acompanhou de perto alguma competição sabe. O moleque não tá pronto. Por mais que o moleque tenha personalidade, seja um jogadoraço que é o Rodrigo. Ele que há uns meses atrás falou lá no Podpar que correu de bater um pênalti no Real Madrid. Deixou pro Benzema bater porque ele não queria a responsabilidade. Ele pode até ter pedido, mas faltou um pouquinho de discernimento e consciência da comissão, dos jogadores mais experientes, chegar e falar assim: meu filho, calma, você vai ter o seu momento. Deixa aqui, eu bato primeiro. Não tô falando que era pra ter sido o Neymar ter feito isso. Até porque bater o primeiro ou o último, pra mim, indefere. Beleza, o Brasil no pênalti. O Marquinhos é tão bom batedor quanto o Neymar. O Neymar é o melhor batedor do mundo? É. Só que o Marquinhos bate bem também. E tem experiência para tal. O Neymar bateu a vida inteira o quinto pênalti. E esse não é o problema. Igual falam até, comparam com o Gabigol na final da Supercopa. Só que a minha situação do Gabigol, ele não bateu o primeiro das alternadas. Ou o segundo, não lembro qual foi a ordem das alternadas. Ele não bateu lá na alternada, onde ele podia voltar a bater e escolher qual que ele iria bater. E lá era mata-mata. Perdeu, saiu. Lá ele poderia ter batido. Ali não, ali tinha a sequência de 5. Poderia muito bem o Marquinhos fazer, o croata perder e o Neymar chegar para decidir, fazer o pênalti com mais peso. Também. Só que a derrota não pode entrar na conta nem do Marquinhos nem do Rodrigo. Primeiro, o Rodrigo não deveria ter batido o pênalti. Não deveria botar nas costas do cara de 21 anos que começou a carreira ontem a decisão dos pênaltis por uma nação que é apaixonada por futebol. Eu fico imaginando como estava a cabeça dele, como deve estar agora, deve estar um trevo. Ele deve estar com um aperto no coração imenso. O Marquinhos não deve entrar na conta dele porque ele bateu tão bem, ele tirou tanto do goleiro, se a bola vai 1 centímetro para dentro, ela batia na trave e entrava. E a gente ia falando, nossa, que pênalti maravilhoso do Marquinhos. Mas a bola não entrou. Não era o nosso dia, não era a bola que tinha que entrar. E foi isso que aconteceu. Perdemos, fomos desclassificados. Acho eu, no momento, agora vamos deixar um detalhe importante, antes de terminar esse vídeo. A postura do Tite no final da partida, eu de primeiro momento, eu até esbravejei contra o Galvão na transmissão. Estava falando que o Tite não deveria ter saído e tudo mais. Eu falei, né? Poxa, o cara deve estar puto da vida por ter perdido. E vai querer que o cara fique em campo vendo a comemoração do outro time? Beleza. Isso, se o Rodrigo fizesse isso, eu entenderia. Mas o líder tem essa função de puxar à frente. De ser o sustento para os seus. E ele, como líder, tinha que ter feito assim que nem o Thiago Silva fez.
O Thiago Silva, que foi tão criticado em 2018 por ser chorão e tudo mais, que não deveria ser capitão da seleção, ele ficou lá, mostrou que amadureceu, deu uma entrevista maravilhosa no final do jogo e ficou lá consolando os seus atletas. Uma verdadeira posição de líder. Tenho certeza que deva ter feito um discurso maravilhoso no vestiário, mas demonstrou uma grande postura e o Tite, na minha opinião, deixou a desejar. Mas aí agora vamos para um próximo vídeo, né? Achei que daria para fazer em 2, mas não vai dar, a gente vai pro terceiro. Agora eu vou falar do processo, do que eu achei do trabalho do Tite e o que eu acho que poderia ter sido feito diferente. Valeu, Futebol Taco, é isso aí.